Aclamado como um dos maiores boxeadores da história, Muhammad Ali apresentava uma habilidade extraordinária dentro dos rings, conquistando o título mundial dos pesos pesados com apenas 22 anos. No entanto, o lutador também enfrentou uma das maiores batalhas de sua vida a partir dos 42 anos, quando foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Fora dos rings, Muhammad Ali continuou lutando pela atenção ao Parkinson e teve um papel fundamental na conscientização sobre essa condição. Quer saber mais sobre a doença de Parkinson? Então continue ouvindo esse episódio, com a participação especial da doutora Arlete Hilbig e da doutora Nathalie Ribeiro Artigas. Eu sou o Eduardo e estão comigo as colegas Manuela e Morgana, que são estudantes de medicina. E nós iremos mediar essa conversa com a doutora Arlete Hilbig e a doutora Nathalie Ribeiro Artigas. O roteiro é de Eduardo Gabriel de Almeida, Manuela Juste Fim e Morgana Machado da Rosa. Nossa convidada Arlete possui graduação em Medicina pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, fez residência médica em Neurologia pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, possui mestrado e doutorado pela URGS, além de um pós-doutorado pelo Instituto de Neurologia da University College London, no Reino Unido. Atualmente, leciona na UFSPA e a Neurologia está na Santa Casa de Porto Alegre. A nossa convidada Nathalie graduou-se em Fisioterapia pelo Centro Universitário Metodista do IPA. Possui mestrado em Ciências da Reabilitação com ênfase em Fundamentos da Reabilitação Neurológica pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, além de um doutorado em Medicina e Ciências Médicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUC e pesquisadora do Grupo de Distúrbios do Movimento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atualmente, atua como docente de cursos de pós-graduação e extensão, além de ser proprietária da Longevitar Reabilitação Domiciliar. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de difundir informações sobre as principais doenças que se relacionam com o sistema nervoso de maneira breve, prática e acessível. Olá, doutora Arlete, doutora Nathalie. Dando início à nossa conversa, gostaríamos de entender o que é a doença de Parkinson, quando começa, como se desenvolve e quais são as principais atividades afetadas. Olá, tudo bem? A doença de Parkinson está dentro das doenças que a gente chama de neurodegenerativas, porque são doenças em que algumas células do sistema nervoso são perdidas, elas morrem, né? Por mecanismos diversos, aqui num processo, numa cascata que termina com morte celular. Ela é uma doença que afeta especialmente, do ponto de vista sintomático, a motricidade. Então, os sintomas são motores, né? Quando a pessoa começa com sintoma, em geral, eles são caracterizados por uma tríade, né? O tremor, que usualmente é um tremor de repouso, a bradicinesia, que é a lentificação, a diminuição da velocidade dos movimentos. Então, existe uma dificuldade de iniciar o movimento, de manter o movimento. O movimento corporal, né? Então, movimento nos membros superiores ou nos membros inferiores. Isso pode acometer também a fala, isso pode acometer a nossa mímica, né? A expressão. Toda ela fica empobrecida. Então, é um sistema motor que fica empobrecido. A gente chama isso de bradicinesia. E a outra característica é a rigidez, que existe um aumento da contração basal dos músculos. Então, a pessoa fica assim mais endurecida, com um pouco mais de dificuldade de fazer os movimentos. Então, do ponto de vista de sintomas, quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz baseado em sintomas motores, né? O paciente apresenta caracteristicamente a bradicinesia e pelo menos uma das dos dois outros sintomas da tríade, né? O tremor de repouso ou rigidez. E muitas vezes a gente tem os três em conjunto. Então, para a gente fazer o diagnóstico, ele se faz a partir dos sintomas motores. Quando a pessoa começa com sintomas motores, a gente sabe que essa doença ela já está, do ponto de vista patológico, ocorrendo há bastante tempo. E às vezes a gente tem sintomas não motores, que podem surgir antes ou concomitantes com os sintomas motores. Então, muitas vezes a pessoa tem um distúrbio de sono, né? O mais frequente são aqueles sonos agitados, em que a pessoa grita, a pessoa se bate. A gente chama isso de distúrbio comportamental do sono REM. A pessoa pode ter uma alteração intestinal, com dificuldade de evacuações, tem uma constipação, né? A pessoa pode ter perda do olfato ou diminuição do olfato. Esses três sintomas não motores, eles são muito frequentes no início da doença. Mas a gente não faz diagnóstico com eles nos ajudam, nos auxiliam no diagnóstico, mas não é que toda pessoa que tenha, por exemplo, intestino trancado vai ter doença de Parkinson. A gente não pode fazer essa correlação e o diagnóstico é feito com sintomas motores. Mas o que eu quero trazer aqui é que essa doença já vem em progressão e o cérebro tem uma capacidade grande de adaptação.
Num determinado ponto, essa capacidade de adaptação ela se perde e aí iniciam os sintomas, que o que atrapalha realmente para o paciente são os sintomas motores. Muito bem, nessa mesma linha, quais são as principais causas da doença de Parkinson? E outra dúvida, se tiver um familiar com um paciente com a doença, existe um maior risco de que esse paciente possa desenvolver? Bom, em relação às causas, a gente provavelmente tem muitas causas, né? E a gente tem uma doença que ela é, como a maioria das doenças neurodegenerativas, multifatorial. Então a gente tem formas da doença que são causadas quase que exclusivamente pela genética, ou seja, são formas que a gente chama de monogênicas, quando a gente tem uma alteração genética que faz com que o indivíduo desenvolva a doença na maioria das vezes, mas mesmo nessas doenças o ambiente tem influência, né? E a gente tem, na grande maioria dos pacientes com doença de Parkinson, ela é o que a gente chama de idiopática. A gente não tem, assim, uma causa específica, mas a gente sabe. Então, ela é uma doença esporádica, ela não é uma doença familiar necessariamente. Mas a gente sabe que existem várias pequenas alterações, às vezes variações dentro da normalidade nos genes que predispõem. A soma dessas pequenas alterações podem predispor ao surgimento da doença em ambientes que causam isso, né, que favoreçam. A grande questão da doença de Parkinson é que a gente não tem muitas coisas ambientais que a gente tenha certeza que podem determinar a doença. Então, se a gente for pensar em causas, a gente tem causa genética, a causa ambiental. A maioria dos pacientes é uma soma dessas duas coisas. Existem alguns fatores ambientais que a gente sabe que aumentam um pouquinho o risco. E aí veio, né, como é que a gente faz, enfim, alguma prevenção, que na doença de Parkinson a gente não tem tanto assim. Mas se uma pessoa tem um familiar com doença de Parkinson, o seu risco é muito semelhante ao do restante da população, a não ser que a gente tenha uma causa monogênica bem estabelecida, que é um percentual muito pequeno dos pacientes, né? Quando a gente tem várias pessoas na família com a mesma doença, bom, esse paciente tem muito mais chance, ou então o paciente que começa muito cedo com a doença, existe um risco maior da gente ter uma causa genética envolvida. Mas mesmo quando a gente tem alterações genéticas que a gente sabe que predispõem para a doença, às vezes elas não têm uma penetrância completa, ou seja, a pessoa pode até ter a alteração, mas ela não vai desenvolver a doença porque precisa um pouco desse gatilho. A gente não entende bem aí como é que todas as coisas se processam, mas a gente tem essa soma aí de fatores genéticos com fatores ambientais, sem dúvida. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a todos os integrantes e organizadores do Neurotalks pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, ao lado da doutora Arlete, que é uma inspiração para quem trabalha com pacientes com doença de Parkinson. Então, vou conversar um pouquinho hoje e contar qual é a minha vivência, a minha experiência ao longo desses 12 anos em que eu atuo com os pacientes com doença de Parkinson e distúrbios do movimento. Então, quais devem ser os cuidados e o que deve chamar a atenção dos familiares de um possível paciente com doença de Parkinson? Primeiramente, eu acho que para responder essa pergunta, vale a pena ressaltar que nem todo Parkinson treme. Por quê? Muita gente fica perguntando: mas fulano tem Parkinson, mas ele não treme. A gente custou encontrar um médico porque a gente achava que era coluna, achava que era do próprio envelhecimento do meu familiar porque ele não treme. Então, é muito importante ressaltar: todos os pacientes com Parkinson, eles têm rigidez e bradicinesia, que é a lentidão de movimento. Não necessariamente eles terão tremor, principalmente na fase inicial da doença. Posteriormente, sim, ele pode e provavelmente irá desenvolver o tremor. Então, para os familiares é muito importante ressaltar essa questão do tremor e de que lentidão de movimento, marcha mais arrastada não é sinônimo só de envelhecimento. E que sim, pode ser uma bandeira vermelha, né, para que o paciente pode estar desenvolvendo ou já está desenvolvendo sintomas da doença de Parkinson. Acho que é o principal para se pensar e se prestar atenção. Movimentos lentos, marcha mais arrastada, maior instabilidade postural, quedas recorrentes, tudo isso a gente tem que chamar a atenção das famílias de que não é normal. E no gancho da pergunta anterior, existe alguma forma de prevenirmos a doença de Parkinson?
A questão da prevenção, a gente tem que separar em 2 lados diferentes. Primeiro, a prevenção da doença, especificamente da doença que a gente chama de idiopática, né? O que a gente tem, é muito pouco o que a gente tem para efetivamente prevenir. O que a gente sabe é que as pessoas que fazem atividade física regular, elas têm um risco um pouco menor. Cafeína ajuda, parece reduzir um pouquinho o risco, de uma forma não tão significativa, mas é uma situação que melhora. E a outra coisa que é importante a gente lembrar é que às vezes o parkinsonismo, que são os sintomas da doença de Parkinson, eles podem estar associados a outras doenças e ser uma coisa secundária. Então, sempre que a gente fala em processo neurodegenerativo e que a gente fala do processo de envelhecimento, né? Porque quanto mais tempo a gente vive, mais tempo a gente está exposto a ter doenças neurodegenerativas, a gente fala em situações de uma vida saudável de todas as maneiras. Então, por exemplo, às vezes a gente tem parkinsonismo associado a uma doença vascular. Então, a prevenção da doença vascular, com tratamento de hipertensão, tratamento de diabetes, atividade física regular, alimentação saudável, enfim, específica, né? Todas essas coisas, elas ajudam a prevenir o parkinsonismo e a demência também, né, associada a isso. Mas quando a gente fala de uma doença de Parkinson idiopática, sem outras coisas associadas, a gente tem poucas coisas que a gente pode usar como prevenção, né? E, basicamente, a atividade física é a coisa mais importante. Ótimo. Nathalie, sabemos que o papel crucial que a fisioterapia tem na neuroreabilitação de diversas doenças neurológicas. Sabendo disso, como a fisioterapia pode ajudar o paciente com um quadro leve de Parkinson? Podemos agir para diminuir a velocidade de progressão da doença? Excelente pergunta. Inicialmente, muitas pessoas acham que o fisioterapeuta só tem atuação já na fase intermediária e avançada da doença, onde o paciente já sofre quedas, precisa de um dispositivo auxiliar de marcha, mas não, muito pelo contrário. Existem diversos estudos científicos comprovando que pacientes que iniciam o processo de reabilitação, tanto com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, toda a equipe multidisciplinar, já na fase leve, já até inclusive na fase pré-motora, quando já se existe um diagnóstico, quando nós classificamos esse paciente no RONHAR 1 ou 2, são aqueles pacientes com uma fase inicial da doença, é imprescindível a reabilitação neurofuncional. Para quê? Para justamente frear a progressão da doença. Nós sabemos que é uma doença progressiva, crônica, então um grande papel do fisioterapeuta é tentar diminuir a progressão, a velocidade de progressão dessa doença. Para isso, nós entramos com uma série de estratégias, inclusive de exercícios aeróbicos, que hoje são os mais bem vistos na literatura científica como neuroprotetores. Então, exercícios aeróbicos, onde nós precisamos aumentar a frequência cardíaca desse paciente para a liberação de questões neuroprotetoras, justamente para tentar fazer com que esse paciente evolua da melhor maneira possível e tenta retardar a progressão dessa doença. Quais os maiores desafios de uma pessoa com doença de Parkinson? O que muda na rotina dessas pessoas? Bom, para falar dos maiores desafios, nós temos que entender um pouquinho dos sintomas básicos, né, da doença de Parkinson. Então, acredito que ao longo desses 12 anos convivendo diariamente com pacientes com Parkinson, eu posso elencar 2 grandes desafios. Primeiro, a questão da depressão, da apatia e da fobia social. Esses pacientes acabam, né, desenvolvendo esses sintomas psicossomáticos, cognitivos, em função de todas as perdas, inclusive motoras, né, os déficits motores que os pacientes desenvolvem. Então, pacientes que acabam tendo dificuldde para se alimentar, por exemplo, vão levar a comida até a boca e a comida cai do talher. Eles acabam ficando com fobia social. Muitas vezes eles deixam de sair, deixam de estar com seus familiares por medo, por vergonha, e acabam desenvolvendo, então, depressão, ansiedade e essas questões mais psicogênicas, né? Então, esse é um grande desafio. Questões psicossociais são um desafio e, por isso, eu reitero a importância do tratamento multidisciplinar. Ter um acompanhamento psicológico, psicoterapêutico é essencial. O segundo grande desafio, que eu poderia dizer assim, que não tem relação com sintomas psicossociais, são os sintomas motores. E aí eu ressalto 2. As quedas, a instabilidade postural que leva às quedas, e o congelamento da marcha, o freezing of gait.
Nós sabemos que durante todo o tratamento fisioterapêutico, o processo de neuroreabilitação, nós focamos na questão da mobilidade, da força, da agilidade, da coordenação motora. Mas ainda é um grande desafio a questão da redução do risco de quedas e principalmente as estratégias para reduzir o freezing of gait, congelamento da marcha. Essa é uma questão que acaba influenciando muito na qualidade de vida e na funcionalidade dos pacientes, pois é muito difícil para eles traçarem estratégias para diminuir esse congelamento. E aí, vale ressaltar a importância de um fisioterapeuta especializado, de um profissional que entenda dos sintomas, que entenda quais são as melhores estratégias para ensinar o seu paciente para que ele tenha maior funcionalidade e qualidade de vida. Então, a fisioterapia neurofuncional, com profissionais especializados em distúrbios do movimento, vai ajudar esse paciente a criar melhores estratégias e, com isso, melhorar a qualidade de vida. E uma dúvida muito frequente é se existe uma cura para a doença de Parkinson e também como funciona o tratamento desses pacientes. Eu acho que tu colocaste muito bem as duas questões. A gente fala de cura e fala de tratamento. Às vezes as pessoas ficam com a ideia de que não existe tratamento para a doença de Parkinson. Existe muito tratamento para a doença de Parkinson. A gente tem como fazer um tratamento que a gente chama de tratamento sintomático. Hoje em dia, o tratamento da doença ele é um tratamento sintomático, voltado especialmente para os sintomas motores nas fases iniciais. E claro que a gente tem tratamentos específicos também para sintomas não motores. O tratamento é medicamentoso, na grande maioria dos pacientes. Como que existe do ponto de vista bioquímico? É uma depressão, é uma redução da dopamina no cérebro. Os tratamentos se baseiam em aumentar a dopamina estriatal, no cérebro, para a gente melhorar a função motora. Então, os tratamentos sintomáticos melhoram e melhoram bastante as pessoas. A gente também tem tratamentos cirúrgicos, Então, em pacientes selecionados, o tratamento cirúrgico não é para todos os pacientes, mas é quando a gente tem especialmente situações em que o tratamento medicamentoso não está tem especialmente complicações. Quando o tratamento medicamentoso não funciona, provavelmente o cirúrgico também não vai funcionar. Mas lembrar que o tratamento cirúrgico ele é um tratamento sintomático, assim como o tratamento medicamentoso. Então, existe tratamento ao longo de toda a doença. A doença ela tende a ser uma doença progressiva, progressão variável de pessoa para pessoa, e o tratamento ele vai se adequando a esse avanço da doença, então o tratamento ele vai sendo modificado ao longo do tempo. Nós não temos tratamento curativo, a gente não tem a cura. A cura seria a gente parar a doença, impedir a progressão dela, e reverter o processo patológico que existe. A gente não tem isso ainda. Essa questão da reversão do processo patológico, ela é bastante complexa no sistema nervoso e a gente não trabalha nessa linha, mas existem muitas pesquisas e muitos trials, muitas tentativas de fármacos para reduzir a progressão da doença, para tentar com que a doença pare no momento que a gente faz o diagnóstico, que a gente possa fazer esse tratamento que a gente chama de neuroproteção, ou então realmente parar a doença. No momento, a gente não tem nada estabelecido ainda na rotina clínica, mas existem várias coisas em pesquisa. Então, a resposta é para cura, não. Tratamento, tem vários. Os pacientes efetivamente melhoram com o tratamento, tanto medicamentoso, como o tratamento cirúrgico, como o tratamento não medicamentoso. Fisioterapia, fonoaudiologia, às vezes a gente precisa de psicologia, Então, é uma equipe multidisciplinar trabalhando para que o paciente possa superar as suas dificuldades. É isso que a gente faz no momento. Interessante, e diante de tudo que foi exposto até agora ao longo do nosso episódio, gostaria de saber como que deve ser a participação do fisioterapeuta no tratamento desses pacientes. Excelente pergunta, Isso a gente poderia ficar aqui por horas conversando quais são as estratégias que o fisioterapeuta deve, entender e começar a utilizar durante toda a fisioterapia neurofuncional, a reabilitação de pacientes com doença de Parkinson. Primeiramente, nós temos que pensar em qual estágio da doença esse paciente está. Já comentei com vocês anteriormente que pacientes em fase leve, estágio 1 e 2, é muito importante fazer com que ele desenvolva estratégias protetoras, neuroprotetoras, para evitar a progressão rápida da doença. Então, exercícios aeróbicos, exercícios de força são essenciais. Quando a gente começa a falar de pacientes fase 3, estágio de Rognard 3 ou 4, que geralmente são os pacientes que vêm para a fisioterapia, porque o paciente 1 e 2, fase 1 e 2, ele ainda é ou muito leve de sintomas, ou ele não se dá conta da necessidade do acompanhamento fisioterapêutico. Então, na nossa prática clínica, nós percebemos que geralmente eles chegam para o tratamento quando já começam a sentir os déficits afetando a qualidade de vida e afetando as suas atividades de vida diária.
e aí eles chegam para nós, geralmente na fase 3 ou 4. O ideal é que chegassem antes. Mas para esses pacientes fase 3 ou 4, o nosso grande papel é desenvolver estratégias para proteção e manter a qualidade de vida e a funcionalidade. Com isso, exercícios de força, exercícios de equilíbrio. Tem uma área que nós falamos muito hoje em dia, que é a dupla tarefa, que são exercícios motores associados com exercícios cognitivos. É de extrema importância o fisioterapeuta saber quais pacientes que são necessários desenvolver essas questões de dupla tarefa, porque o dia a dia do paciente é assim, está caminhando e está lendo uma vitrine, olhando um preço, conversando com outra pessoa ao lado. Então, são tarefas motoras associadas a tarefas cognitivas. Então, é muito importante, além do treino de força, do treino de equilíbrio, que nós já sabemos que é recorrente na neuroreabilitação, entrar com estratégias de dupla tarefa e aquelas estratégias que nós comentamos anteriormente de diminuição do congelamento da marcha. Então, achar quais são as melhores maneiras que o paciente consegue sair do fog, consegue sair do freezing, para evitar quedas e melhorar a sua funcionalidade. Então, basicamente é reforço, alongamento, mobilidade, treino de equilíbrio, dupla tarefa e treino de marcha. Mas, se o paciente é classificado já no estágio 5, infelizmente ele chegou naquela fase da doença em que ele sofre muitas quedas e acaba ficando mais restrito ao leito, à cadeira de rodas, com maior dificuldade de locomoção, o fisioterapeuta tem que ter também um olhar muito importante para as questões cardiorrespiratórias. Então, sabemos, de todos os malefícios que a imobilidade acaba causando, o quanto ficar restrito ao leito leva a uma série de alterações, como redução da capacidade cardiorrespiratória, sarcopenia. Então, além de todas essas estratégias que eu acabei de citar, é muito importante entrar com a fisioterapia respiratória. Técnicas de reexpansão pulmonar, técnicas de mobilidade torácica, para que essa rigidez que vem acometendo o corpo desse paciente, essa lentidão de movimento, não acabe influenciando tanto na reexpansão pulmonar e levando então a déficits respiratórios. Então é muito importante entrar com a mobilidade, ainda mais treino de mobilidade, muitas vezes passiva, nesse paciente de estágio 5, mobilizações passiva ou ativa assistidas, onde o paciente nos ajuda, mas a fisioterapeuta acaba fazendo esse exercício de maneira mais passiva, e técnicas respiratórias manuais ou com equipamentos respiratórios para melhorar a capacidade cardiorrespiratória e evitar pneumonias, evitar qualquer outra doença que possa vir como secundária à doença de Parkinson. Eu gostaria de finalizar, então, agradecendo toda a equipe, pelo convite mais uma vez, e ressaltando a importância do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, toda a equipe multidisciplinar, manter um contato direto, um diálogo sempre aberto com o neurologista, com o neurocirurgião que acompanha esses pacientes de distúrbios do movimento. É imprescindível que nós tenhamos, essa comunicação para que, por exemplo, ajustes de horários de medicação. Muitas vezes o físio precisa fazer o exercício no momento que o paciente está em fase off, em que o paciente está sem o efeito da medicação. Então, vale a pena conversar com o médico neurologista e tentar organizar para que esses horários das medicações tragam qualidade de vida e funcionalidade para o paciente. Muitas vezes o fisioterapeuta encontra o paciente 3, 4 vezes na semana e consegue detectar alterações funcionais que nem sempre são detectadas por profissionais que enxergam esse paciente, que acabam tendo consulta com esse paciente mais esporadicamente. Então, mais uma vez, vale ressaltar a importância da parceria, da comunicação entre equipes, sempre tendo esse paciente como centro das atenções, centro desse círculo, para que esse atendimento seja realmente multi e interdisciplinar, todos conversando em prol da melhor qualidade de vida e da melhor funcionalidade para os pacientes e para os seus familiares também. Mais uma vez, muito obrigada, fico sempre à disposição. O que precisarem, qualquer dúvida, só chamar ou entrar em contato, @fisionathalie_artigas. Muito obrigada, gente. Infelizmente, chegamos ao final do episódio. Doutora Arlete e doutora Nathalie, a conversa foi muito boa. Agradecemos por terem aceitado o nosso convite para participar desse episódio e ajudado na construção dessa troca de conhecimentos. Realmente foi um momento de grande aprendizado e não podemos perder a oportunidade de convidar você, aí do outro lado, para participar junto com a gente. Mandem suas experiências, sugestões e dúvidas no nosso link
que está na descrição do episódio. Nós traremos todas elas para o próximo episódio. Vocês podem nos acompanhar e entrar em contato com a gente pela nossa página do Instagram, @neurotalks.ufspa. Até a próxima!